Nem mesmo a morte conseguiu silenciar o poder que habitava nele. Entre ossos secos, em um túmulo esquecido, algo impossível aconteceu. Um corpo lançado ao acaso. E de repente, a vida voltou. Quem foi esse profeta? Que segredos ele carregava para além da morte? Prepare-se para mergulhar nas sombras de uma história sagrada, misteriosa e assustadoramente real. Este é o legado oculto de Eliseu, o homem que fez milagres, até mesmo depois de morrer. As névoas do tempo muitas vezes encobrem figuras do passado. No entanto, alguns nomes se destacam. Eles carregam ecos de assombro. Falam de um poder além da nossa compreensão. Eliseu é um desses nomes, um profeta do antigo Israel. Sua história é repleta de mistério. Sua vida foi uma tapeçaria de atos divinos. Ele trilhou um caminho que poucos conseguiriam. Um caminho tocado pela mão de Deus. Suas histórias são contadas em tons sussurrados, ao redor de fogueiras, em momentos quietos de reflexão. Falam de milagres, falam de vida restaurada, falam da natureza obedecendo a uma voz humana. Qual era a fonte desse poder? Como um só homem canalizou tanta força? Essas perguntas pairam no ar, convidando-nos a explorar o desconhecido. Os mistérios que cercam Eliseu nos atraem. Eliseu foi mais do que apenas um homem. Ele foi um canal para o divino. Seu legado, um de assombro duradouro. Eliseu foi discípulo de Elias, o grande profeta. Ele testemunhou a ascensão de Elias ao céu em uma carruagem de fogo. Com o manto de Elias, Eliseu dividiu as águas do Jordão. Ele realizou muitos milagres, como purificar águas envenenadas e multiplicar azeite para uma viúva. Eliseu até ressuscitou o filho da mulher sunamita. Mesmo após sua morte, seus ossos trouxeram um homem de volta à vida. O legado de Eliseu é um testemunho do poder divino que ele canalizou. Seu nome ressoa através dos tempos, um eco de fé e poder. Antes dos milagres, antes da fama, Eliseu vivia uma vida simples. Ele era um homem da terra, um agricultor, dedicado ao seu trabalho. Suas mãos conheciam bem a terra. Seus dias passavam sob o céu aberto. Ele trabalhava com afinco e força. Uma vida de trabalho silencioso, longe do mundo de profetas e reis. Ou assim parecia na época. Ele foi encontrado arando nos campos, com 12 juntas de bois à sua frente. Ele mesmo estava com a 12ª. Isso nos diz sobre a posição de sua família. Talvez fossem agricultores prósperos. Ou simplesmente mostrava seu compromisso, sua dedicação à tarefa em mãos. Ele estava enraizado na terra. Sua vida era previsível, estável. Até que uma interrupção divina ocorreu. Este humilde agricultor foi escolhido. Escolhido para um destino muito maior do que lavrar a terra e colher as safras. O profeta Elias veio até ele e lançou seu manto sobre Eliseu, um símbolo de sua chamada divina. Eliseu deixou tudo para seguir Elias, e assim começou sua jornada como profeta. Uma jornada repleta de milagres e desafios, e um destino que mudaria a história de Israel. O grande profeta Elias se aproximava do seu fim. Seu tempo na terra estava chegando ao fim. Ele era um homem de fogo e fervor, uma voz poderosa para Deus. Mas até os profetas precisam passar o bastão. Deus havia instruído Elias a ungir Eliseu como seu sucessor, para continuar o trabalho profético. O momento da transição estava próximo, um momento crucial na história de Israel. Elias encontrou Eliseu no campo, assim como Deus havia orientado. Eliseu estava ocupado com seus bois, entregue às suas tarefas diárias. Elias se aproximou dele. Ele não disse muitas palavras. Em vez disso,
Ele realizou um ato simbólico. Ele tirou seu próprio manto, sua capa, um sinal de seu ofício profético, e o lançou sobre Eliseu. O significado foi claro para Eliseu. Este não era um gesto comum. Era um chamado. Eliseu deixou tudo para seguir Elias. Ele queimou seu arado e sacrificou seus bois. Um sinal de sua total dedicação ao chamado de Deus. E assim, Eliseu começou sua jornada ao lado de Elias, preparando-se para se tornar o próximo grande profeta de Israel. Eliseu caminhou com Elias, seu mestre e mentor. Ele serviu seu mestre fielmente, cuidando de suas necessidades diárias. Eliseu aprendeu com as palavras sábias de Elias, absorvendo cada ensinamento. Ele testemunhou os milagres realizados por Elias, maravilhado com o poder de Deus. Eliseu absorveu os caminhos de um profeta, praticando rituais espirituais e meditando profundamente. Este período de aprendizado foi vital para a sua formação espiritual e mental. Preparou-o para a imensa tarefa que estava por vir, uma responsabilidade sagrada. Eliseu estava sendo moldado e transformado, pronto para assumir seu destino, para as responsabilidades que logo herdaria. Sua lealdade a Elias era inabalável. Chegou a hora de Elias partir, ser levado deste mundo para o próximo. Elias sabia que seu tempo era curto e que precisava preparar Eliseu. Ele testou a determinação de Eliseu várias vezes, desafiando sua perseverança, pedindo-lhe para ficar para trás em várias ocasiões. Mas Eliseu se recusou a deixá-lo, mostrando sua devoção inabalável. Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei, declarou Eliseu com profunda convicção. Ele queria estar lá até o fim, testemunhando cada momento. Antes que Elias fosse levado, Eliseu permaneceu ao seu lado, pronto para herdar o manto de profeta. Águas divididas, águas curadas. Primeiros sinais de poder milagroso. E assim, aconteceu. Enquanto caminhavam e conversavam, de repente, uma carruagem de fogo apareceu, e cavalos de fogo os separaram. Elias subiu ao céu num redemoinho, um espetáculo de poder divino. Eliseu viu tudo e clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele estava atônito e cheio de reverência. Ele rasgou suas próprias vestes em duas partes, um sinal de luto e, talvez, de transição. A dor da perda de seu mentor era palpável. Eliseu então apanhou o manto, o mesmo manto que Elias havia deixado cair, o símbolo da autoridade profética. Este ato marcava o início de sua jornada como profeta. Ele voltou à margem do rio Jordão, o rio que Elias havia dividido com o poder de Deus. Agora, era a vez de Eliseu testar o poder a ele concedido, para ver se o Senhor Deus de Elias estava de fato com ele agora. Ele estava em um momento de profunda reflexão e fé. Um momento de profundo significado, onde o destino de Eliseu como profeta seria confirmado. Ele parou à beira da água, pegou o manto de Elias, golpeou a água com ele e clamou com fé: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Sua voz ecoou com determinação e esperança. E quando ele golpeou a água, ela se dividiu para a direita e para a esquerda, um sinal claro de que o poder de Deus estava com ele. Eliseu atravessou em terra seca, assim como Elias havia feito antes dele. Este foi o primeiro milagre de Eliseu, uma confirmação de sua nova posição. O primeiro milagre, a confirmação, o espírito de Elias, verdadeiramente, repousava sobre ele.
Eliseu sentiu uma onda de triunfo e responsabilidade. Logo depois, ele chegou a Jericó, uma cidade com sua própria necessidade de intervenção divina. Os homens da cidade falaram com ele. A localização desta cidade é agradável, mas a água é ruim, e a terra é infrutífera. A preocupação deles era evidente. Eliseu pediu uma vasilha nova e que pusessem sal nela, um gesto simbólico de purificação e renovação. Ele foi à nascente de água, jogou o sal nela e declarou a água curada por Deus. Este ato simbolizava a intervenção divina e a restauração. A água permanece pura até hoje, um testemunho duradouro do poder de Deus através de Eliseu. Vida concedida, fome cessada, milagres de compaixão e comando. O ministério de Eliseu foi marcado por muitas maravilhas, cada uma demonstrando o poder e a misericórdia de Deus. Estes não eram apenas exibições de poder. Eram atos de compaixão, mostrando o coração de Deus. Mostravam o cuidado de Deus por seu povo, especialmente pelos necessitados e aflitos. Uma dessas histórias envolve uma viúva pobre, desesperada por ajuda. Ela era a esposa de um dos filhos dos profetas, um homem devoto que havia falecido. Seu marido havia morrido, deixando dívidas que ela não podia pagar. Seus credores estavam vindo para levar seus 2 filhos como pagamento. Para serem escravos, um destino terrível e desolador. Em seu desespero, ela procurou Eliseu, que perguntou a ela: "O que você tem em casa?" Ela respondeu: "Tua serva nada tem em casa, senão uma botija de azeite. Uma pequena quantidade, aparentemente insignificante, mas nas mãos de Deus, suficiente para um milagre." Eliseu a instruiu a pedir emprestadas vasilhas vazias de todos os seus vizinhos. Muitas vasilhas vazias, tantas quanto ela pudesse conseguir. Então, que entrasse em sua casa com seus filhos, fechasse a porta atrás dela e de seus filhos, para que ninguém os perturbasse, e derramasse o azeite em todas essas vasilhas, uma a uma. Uma instrução estranha, exigindo grande fé e obediência. Ela fez como Eliseu ordenou, e o azeite começou a fluir. O azeite jorrou e jorrou, enchendo cada vasilha emprestada até a borda. Até não haver mais vasilhas para encher. O suprimento milagroso de azeite cessou, exatamente quando a última vasilha foi cheia. Ela vendeu o azeite, pagou suas dívidas e salvou seus filhos da escravidão. E ela e seus filhos viveram do restante, um testemunho vivo do poder e da compaixão de Deus através de Eliseu. Além do véu da morte. O milagre do túmulo de Eliseu. Eliseu serviu a Deus por muitas décadas, desde que recebeu o manto de Elias. Sua vida foi repleta de atos poderosos, como a divisão do Jordão e a purificação das águas. Ele guiou reis, ajudou os pobres, multiplicou o azeite da viúva e ressuscitou o filho da sunamita. Ele confrontou a idolatria, curou Naamã e cegou o exército arameu, ensinando os caminhos de Deus. Finalmente, como todos os mortais, Eliseu envelheceu e adoeceu. Ele adoeceu com a enfermidade da qual morreria, mas mesmo em seu leito de morte, ele profetizou. Mesmo em seu leito de morte, ele profetizou, dando conselhos ao rei de Israel. Sua fidelidade perdurou até o fim, e então Eliseu morreu e o sepultaram. Sua jornada terrena estava completa. Sua voz foi silenciada. Suas ações diretas cessaram. Ou assim pareceria. O profeta se fora. Mas o poder de Deus que operava através dele teve mais uma demonstração espantosa. Um milagre que desafiou a própria morte. Anos se passaram após o sepultamento de Eliseu. A vida em Israel continuou com suas lutas, incluindo incursões de bandos moabitas. Durante uma dessas incursões, um grupo de israelitas,
Ecos da eternidade. Poder divino transcendendo a vida mortal. Este milagre póstumo é profundo. Um homem morto e sendo sepultado, reavivado meramente pelo contato com os ossos de um profeta falecido. Isso diz muito sobre o poder de Deus e a santidade daqueles que ele escolhe. Eliseu não estava mais vivo. No entanto, um resíduo de poder divino, uma energia sagrada, permaneceu com seus restos mortais, suficiente para conquistar a própria morte. Este evento desafia nossa compreensão da vida, da morte e do reino espiritual. Sugere que o impacto de uma vida santa pode se estender muito além da existência física. O poder de Deus não é limitado pelas limitações que percebemos. Não é diminuído pela sepultura. Os ossos de Eliseu se tornaram um instrumento, um ponto focal para um último e surpreendente milagre, um testamento de sua conexão única com Deus. O que isso significa para nós? Encoraja a reflexão sobre a fé, sobre a natureza duradoura das coisas espirituais. A chama duradoura, o legado de fé e maravilha de Eliseu. A história da vida de Eliseu é um farol, brilha, através dos séculos, iluminando o caminho da fé e a realidade do sobrenatural. Ele foi um homem que começou humildemente, arando campos, próximo à terra. No entanto, ele se tornou um poderoso profeta, um vaso para o extraordinário poder de Deus. Sua jornada é uma inspiração para todos que buscam entender os mistérios divinos. Ele demonstrou que Deus pode usar qualquer um que esteja disposto a ouvir, qualquer um disposto a obedecer ao seu chamado. O pedido de Eliseu por uma porção dobrada do espírito de Elias mostrou seu profundo desejo de servir a Deus com todas as suas forças. E Deus honrou esse desejo através de incontáveis milagres que trouxeram cura, provisão e vida, desafiando até mesmo a própria morte. O legado de Eliseu não está apenas nos textos antigos que registram seus feitos. Ele vive nos corações dos que creem. Desperta a curiosidade naqueles que buscam a verdade. Seus milagres nos fazem ponderar os limites da nossa própria compreensão. Eliseu testemunhou a ascensão de Elias ao céu. E com o manto de Elias, ele partiu o rio Jordão. Ele purificou as águas de Jericó, trazendo vida e alegria. Ressuscitou o filho da sunamita, devolvendo-o à sua mãe. Multiplicou o óleo da viúva, salvando-a da dívida. E até mesmo após sua morte, seus ossos trouxeram um homem de volta à vida. A história de Eliseu continua a inspirar gerações. Um testemunho eterno do poder e da fidelidade de Deus. Se você gostou desta história inspiradora, curta, compartilhe e inscreva-se para mais histórias como esta. E não se esqueça de comentar suas opiniões e pensamentos sobre este vídeo. Queremos ouvir de você. Eliseu é mais do que um profeta do passado. Ele é um símbolo eterno do poder divino que atravessa fronteiras, ultrapassa o impossível e desafia o natural. Você está diante de uma verdade escondida nas sombras da história. O impossível acontece. A morte é apenas um limite temporário. E o poder de Deus não conhece fim. Agora, a pergunta final permanece. Você está pronto para enxergar além do véu? Para acreditar no que poucos ousam?